Então vamos agora aqui para a parte 2. Essa parte eu vou mostrar como você vai estar inserindo os dados dentro da tabela, né, os dados que você insere aqui, capta aqui no formulário, como é que você vai estar conseguindo inserir aqui dentro da tabela. A gente já montou a estrutura com os campos que a gente precisa. Antes de criar, a gente vai precisar criar uma nova página, que é a página que vai receber os dados que vão vir desse formulário e que vai inserir essa informação dentro do banco de dados. Antes da gente criar essa página, tem algumas coisas que eu preciso passar para vocês, né? A primeira delas é, aqui na tag formulário, a gente vai precisar ter dois atributos, né? Que são necessários na hora de enviar esses dados. O primeiro atributo é o action, né? E o que que esse atributo faz? Esse atributo ele diz para onde esses dados vão ser enviados, ou qual é a página que vai receber esses dados. E o segundo método, e o segundo atributo é o atributo method, que esse atributo ele diz como é que essas informações são enviadas, se elas são enviadas pela URL da página aqui, ou se essas informações são enviadas pelo corpo da página. Já já eu vou mostrar para vocês, né? A diferença desses dois atributos a gente vai ver na prática. Logo em seguida, esses dois campos aqui, ó, o campo nome do produto e o campo valor, eles precisam ser identificados, porque na hora que eu inserir um valor aqui, esse campo precisa estar identificado para saber qual valor está sendo inserido aqui. Esse campo também precisa ser identificado para saber qual é o valor que está sendo inserido aqui. E o select também, a lista selecionável também precisa ser identificada. Como é que isso é feito? Existe um atributo aqui, que é o atributo que é inserido dentro da tag input, que é o atributo name, e é justamente esse atributo que informa qual é o identificador desse campo. Então, nesse primeiro campo aqui, que é o campo nome do produto, eu vou identificar ele como nome, que seria o nome do produto. E aqui no nosso segundo input, né, esse atributo, que é esse identificador aqui desse segundo atributo, então nesse segundo campo eu vou identificar esse segundo campo como valor, porque é o valor que a gente vai colocar aqui no produto, que vai ser inserido dentro da tabela. Para a gente poder fazer um teste, pessoal, como eu falei para vocês, para que a gente consiga ver isso de maneira visual e que fique mais fácil de vocês compreenderem, eu vou usar aqui o get, né? O método get de envio. Como eu falei, quando você usa o método get, as informações elas são passadas aqui, ó, pela URL. Então eu vou atualizar. Quando eu atualizo aqui, por exemplo, nome do produto, eu vou colocar aqui garrafa, só um exemplo. Aí, valor 20. Se eu clicar aqui no botão de submit, observem, né, que agora, ó, ele já passa os valores, né, os parâmetros dos valores. Então, dentro do parâmetro, o nome desse identificador aqui, ó, nome, observe que ele está carregando o valor garrafa, que foi o valor que a gente inseriu aqui. E dentro desse segundo input aqui, né, que é o valor do produto, ele está identificado como valor. E observe que aqui em valor ele está carregando o valor de R$ 20. Só a partir disso aqui eu já sei agora que as informações, né, já estão conseguindo ser de certa forma passadas, né, estão conseguindo ser passadas. Faltou outro campo para a gente identificar, que é um dos mais importantes, que seria a nossa lista aqui suspensa, que é a lista de fornecedor. Para poder passar o valor que é selecionado aqui dessa lista, pessoal, a gente vai precisar fazer o seguinte. Aqui no Select, lembrando que isso é uma tag Select que nos permite selecionar. A tag Select ele também vai ter o identificador, né? Eu vou colocar o parâmetro name em inglês, né? Esse parâmetro name. E aí, qual vai ser? Como é que a gente vai identificar ele aqui? Eu posso identificar aqui como select mesmo, se você quiser colocar aqui, ou então qualquer outro nome. Eu posso colocar aqui lista, por exemplo. Se eu atualizar aqui, né? Agora se eu colocar aqui o nome do produto capacete, valor aí, bota aí R$ 80. Aí aqui na lista, se eu venho aqui na lista
e coloco aqui, por exemplo, seleciono aqui Flávia e Kevin Doces, por exemplo. Se eu colocar submit, observem que ó, nesse campo nome ele está passando o valor capacete, em valor do produto ele está passando o valor 80, e agora da nossa lista aqui, ó, e a gente identificou aqui como esse input, né, como lista aqui, ó, a identificação de lista. Então aqui em lista, se vocês observarem, ele está passando aqui o nome do fornecedor. E para a gente não é interessante o nome do fornecedor, uma vez que a nossa tabela é o ID do fornecedor e não o nome do fornecedor. Pelo menos o nome do fornecedor ele está mandando. Como é que a gente faz para passar esse parâmetro aqui ID? Como eu fiz a consulta aqui, pessoal, dentro da base de dados, ó, seleciono para mim tudo de fornecedor, ele vai estar trazendo para mim todas as colunas aqui. Se eu vim aqui em fornecedor, ele vai trazer para mim todas as colunas, né? E o que que acontece? Eu consigo pedir o ID, né? Eu consigo pegar o ID desse fornecedor através dessa variável aqui, ó. Eu usei a variável dados, né? E pedi que retornasse para mim aqui o ID do fornecedor. Essa informação eu peguei ela e armazenei ela dentro da variável ID. Beleza, até aqui tudo bem. Como é que eu consigo passar esse valor 1 para cá? Aqui dentro do meu option, pessoal, o option ele vai ter esse atributo chamado valor. Coloco o sinal de igualdade, coloco aspas simples, porque a gente já tem aqui ó, aspas duplas como aspas principais. E aqui dentro eu passo o ID, né? Eu posso passar aqui o ID. E agora, se eu atualizar aqui, ó, deixa eu voltar. Agora, se eu atualizar e coloco aqui qualquer coisa, por exemplo, fornecedor aqui, qualquer fornecedor que eu pegue aqui, pessoal, se eu escolher fornecedor Ana, ele vai pegar o ID da Ana. Se eu escolher fornecedor SP importados, ele vai pegar o ID do SP importados. Qualquer um que eu selecionar aqui vai pegar já o ID automático. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui Cauê e Marina, que é padaria aqui, coloca em Submit, observem que agora ó, ele está passando o ID deste fornecedor e não mais o nome, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, o Cauê, realmente o ID dele é 5. Se pegar, vamos supor aqui, pegar outro, ó, esse Renan aqui, que é o ID 4. Então, se eu vir aqui e colocar Renan, colocar qualquer outra coisa, por exemplo, e submit, ó, ele já está passando o ID do fornecedor. Assim a gente já consegue quebrar e resolver esse problema de passar o ID do fornecedor, porque é justamente o ID do fornecedor que vai ser inserido aqui dentro do campo de produto e não o nome dele, né? Vai ser inserido aqui como uma chave estrangeira. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que resolver. A gente já pode salvar. Então, pelo menos essa parte aqui, que é a parte do formulário, já tá pronta. Através desse formulário, agora sim eu tenho uma certeza que todos os meus dados já estão conseguindo ser enviados para a página que vai receber esse dado e vai inserir essa informação dentro do banco de dados. A gente vai criar um novo arquivo. Eu vou chamar esse arquivo aqui de insere.php, né? Um arquivo em branco. Para me poder inserir esses dados, é claro que eu vou precisar usar o PHP, né? Então, coloco aqui PHP, coloco a estrutura aqui do PHP. Primeira coisa que eu faço, pessoal, para me saber se realmente essa página aqui já está recebendo esses dados que estão vendo daqui, é criar variáveis. Então, por exemplo, ó, a primeira variável que eu vou precisar é a variável nome do produto. Então, se eu colocar aqui nome, crio uma variável nome e eu vou atribuir um valor para essa variável. Que valor essa variável vai ter? Essa variável vai ter o valor que vai vir desse campo aqui, ó, nome do produto. Para eu poder fazer isso, né? Como eu expliquei para vocês aqui, ó, existem dois métodos de a gente enviar as informações. Existe a maneira de você enviar por GET, só que o perigo disso é porque a informação vai exposta aqui na URL da sua página. E existe a maneira mais segura, que é a maneira usada,
que é o post, né? As informações também vão ser enviadas, só que vão ser enviadas aqui pelo corpo da página. Beleza, eu só coloquei aqui o modo get, pessoal, para a gente verificar que realmente essa informação está conseguindo ser passada para a próxima página. Aqui em Action também, ó, na minha página principal aqui, Action, né, na tag Form, eu já coloco aqui, ó, a página insere, ou seja, para onde esses dados vão ser enviados quando eu clicar no botão Submit. Esses dados vão ser enviados para a página insere.php, né? Eu vou dar uma atualizada aqui, já vou mostrar para vocês. Beleza, né? Voltando para a página insere, como é que eu consigo pegar essas informações? Então, as informações vão ser passadas. Eu vou conseguir pegar ela através, como eu disse que o modo de envio aqui vai ser post, então a maneira de receber esses dados aqui vai ser por variável post também. Então, coloquei a variável post e dentro da variável post eu coloco aqui, ó, o campo de identificação. Então, aqui o valor que vem aqui desse campo nome, eu consigo pegar por esse identificador aqui, ó, identificador nome. O segundo valor que eu quero é o valor do produto. Eu vou criar uma variável chamada valor, né? Vou usar a mesma estrutura daqui de cima, ó, da mesma estrutura, só vai mudar aqui o identificador aqui dentro, ó. Então, o identificador aqui vai ser, ao invés de ser nome, vai ser valor, porque aí ali eu vou estar pegando o valor que vai vir no segundo campo aqui, ó, do nosso formulário. E por fim, essa terceira variável aqui, pessoal, ela vai ser a variável lista e ela também vai receber aqui, ó, ela vai receber o valor que vem da variável lista aqui, ó. Ela vai ser identificada como lista. Então, eu coloco aqui e mudo para lista. Agora, para me ver se está funcionando, né? Eu vou colocar para exibir essas informações. Primeiramente, vamos ver se está funcionando. Eu passei aqui para o meu formulário o seguinte. Eu disse que quando eu clicar no botão Submit, as informações vão ser mandadas para a página insere.php. Então, eu quero ver se já está sendo enviado, se quando eu coloco no Submit. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, pão de queijo, R$ 5. Se eu clicar no botão Submit, já é para estar mandando para lá, porque eu já passei esse parâmetro. Então, se vocês observarem, ó, realmente ele já está mandando para a página insere.php. Por que ainda não apareceu na tela? Porque eu ainda não dei o comando, o eco, né? Para mostrar na tela. Então, mostra na tela o que está sendo armazenado dentro da variável nome. Eu vou pegar aqui e copiar, vou mostrar para vocês o que está sendo armazenado dentro da variável valor e o que está sendo armazenado dentro da variável lista. Agora, se eu salvar isso daqui, eu vou voltar aqui, ó. Agora, se eu clicar aqui, colocar o valor, escolher o nome do produto, o valor e enviar, observe, ó, que essa página aqui já está recebendo os valores que está vindo do nosso formulário, ó. Então, pão de queijo, certo? O valor R$ 5 e fornecedor de D5. Se a gente quiser, a gente pode até dar uma quebra de linha aqui. Deixa eu só colocar aqui uma quebra de linha. Então, já está funcionando, ó. Se eu voltar aqui e colocar qualquer outra coisa, mochila R$ 80, vendida por Augusto, dá um submit, ó, ele já vai mandar o nome bolsa, o valor de 80 e o ID do fornecedor, que é o ID 7. Esse segundo passo aqui foi mostrando que agora a minha página insere já está recebendo os valores e agora eu posso pegar esses valores aqui e já posso inserir eles dentro da minha base de dados. Então, para a gente fazer isso, né, o que a gente vai fazer? No vídeo anterior aqui,
na hora que eu fui selecionar os valores aqui da nossa base de dados aqui, a primeira coisa que eu tive que fazer foi me conectar aqui com o banco de dados. Eu peguei isso e inseri aqui dentro dessa variável. Eu vou copiar, ó. Então, a primeira coisa para fazer, se eu quero inserir um valor no banco de dados, é me conectar a ele. Então, eu vou ter que fazer a conexão com o banco de dados. Depois que eu me conectar com o banco de dados, o que eu vou precisar fazer? Aí eu vou dizer qual é a consulta ou qual o tipo é o tipo de consulta, né? O tipo de query que eu quero fazer. Ah, eu quero selecionar um valor da minha base de dados, eu quero inserir um valor. No nosso caso, a gente vai inserir um valor dentro da nossa base de dados. Pessoal, para poder fazer a query, né, que no caso aqui é o SQL ele possui uma sintaxe, no qual você usa para poder inserir um valor dentro da tabela, né, dentro de tabelas. No caso aqui, para que você possa inserir um valor, a sintaxe é o insert, ou seja, inserir os dados, into, ou seja, insira os dados dentro da tabela. Qual é o nome da tabela? A gente quer inserir os dados dentro da tabela produtos aqui, ó. Beleza. Aí você vai inserir os dados dentro da tabela produtos. Beleza. Em quais campos você vai inserir? Aí você precisa informar quais são os campos. Ó, essa tabela produtos, ela possui 4 campos aqui no meu caso. Só que nesse caso aqui, o meu campo ID do produto, ele é um auto-incremento, ou seja, ele gera numeração automática toda vez que eu insiro uma informação. Como ele já insere informação automática, eu não vou mexer nele. Então, eu só vou inserir informações dentro da coluna nome, em seguida da coluna valor, e eu quero inserir dados dentro da coluna ID do fornecedor. Eu quero inserir dados dentro dessas 3 colunas aqui. Eu tenho 4 colunas, mas eu só quero inserir dados dentro dessas 3 colunas. Observem que o nome das colunas eu não coloco aspas nem simples, nem aspas duplas. Depois que eu disse quais são as colunas que eu quero inserir os valores, eu preciso dizer quais são os valores que eu quero inserir. Então, por exemplo, eu vou só fazer um teste aqui para mostrar para vocês. Então, dentro da coluna nome, né, eu vou colocar o nome aqui, eu vou querer inserir o nome chamado o Elielto, só título de exemplo mesmo. O Elielto aqui. O valor, por ser uma string, né, precisa estar entre aspas, seja ela duplas ou aspas simples. No nosso caso, te recomendo colocar aspas simples, né? Se quiser colocar aspas duplas também não tem problema. Então, dentro do campo LAlto, eu vou inserir o valor LAlto. Dentro do campo nome, vou inserir o valor LAlto. Dentro do campo aqui valor, aí eu vou inserir aqui, por exemplo, eu quero inserir o valor 1000 aqui, só a título de exemplo. E dentro da coluna ID do fornecedor, por ser número, né? Nem precisa de aspas na realidade. Poderia colocar só fornecedor 5. Aqui também, por ser número, não preciso colocar entre aspas. Vou só copiar aqui para mostrar para vocês, ó. Essa informação aqui, ela não existe aqui dentro ainda. Então, quando eu der um select, colocar o comando aqui que eu executar ele, observem que você vem agora dentro da tabela de produtos, ó. Esse comando ele inseriu o meu nome, inseriu o valor, inseriu o ID do fornecedor. Esse campo geral automático, como eu citei para vocês. Aqui dentro do nosso código aqui, pessoal, não ia ser diferente. Então, a consulta que eu quero executar é uma consulta de inserção de dados, né? Então, eu quero inserir aqui os dados dentro da tabela de produtos, que é a nossa tabela, dentro do campo nome, campo valor, campo ID do fornecedor. Agora, aqui em valores, ao invés de eu colocar um valor manual, eu posso colocar esse valor de maneira automática. Para colocar esse valor de maneira automática aqui, pessoal, eu vou usar aspas duplas, né, para ficar melhor. Então, qual o primeiro valor que eu quero colocar? É o nome do produto, que é o nome que já vai estar vindo aqui, ó, do formulário, né? É o nome que vai estar vindo do formulário. Só que ao invés de eu colocar, como vai ser automático agora, eu vou pegar esse valor através da variável. Ó. Quando eu mandar para cá, da primeira página para essa segunda página, o valor vai vir aqui e vai ficar armazenado dentro dessa variável aqui. Então, eu vou colocar aqui
variável nome, porque basicamente o que eu estou dizendo aqui é que o que vem de lá do formulário é inserido aqui dentro e já é inserido dentro da base de dados, sem precisar ser manual. Esse é feito automático. Qual o segundo valor? O segundo valor vai ser o valor do produto, né? No caso aqui, não precisa colocar entre aspas duplas, mas eu vou colocar porque, se eu não me engano, por ser uma variável aqui na realidade, né? Tem que colocar. É bom colocar para não dar erro. E o terceiro parâmetro vai ser o ID do fornecedor, que fica armazenado aqui, ó, dentro dessa variável, que é a variável lista. Então, vou colar aqui e deixa eu copiar aqui. Pronto. E aí, finalizei aqui, né? Inseri os valores. E aqui a gente, deixa eu só apagar aqui. Pronto. Ah, tá. Aqui, pessoal, como eu coloquei, ó, aspas duplas aqui, é interessante você colocar aspas simples aqui, porque senão vai dar erro. Vai dar um erro lá na hora que você for inserir. Então, vamos apagar essas aspas duplas e colocar aspas simples na realidade. Desculpe aqui. Deixa eu salvar esse daqui. Vamos fazer um teste agora. Então, eu quero cadastrar agora. Eu tenho 4 produtos, né? Eu quero cadastrar agora, vamos supor aqui, cadeira. Fora dessa cadeira, R$ 60. É vendido por qual fornecedor aqui? É Augusto, por exemplo. A gente não tem essa informação aqui. Quando eu cliquei em enviar, eu já sei que essa página aqui insere recebeu essa informação. Não deu nenhuma mensagem de erro. Então vamos atualizar. Ver. Não inseriu. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que fica acontecendo nesse código. Ah, tá. Tá certo. Por que que não inseriu ainda, pessoal? Beleza. Ó, eu tenho a conexão. Eu tenho a consulta. Só que aí existe uma função, que é a função que executa essa query. Que função é essa? É a função MySQLi query, né? Essa é a função. E o que que essa função pede como parâmetro? Ela pede como parâmetro o nome da conexão e o segundo parâmetro ela pede a consulta SQL, né? Como eu joguei essas informações aqui dentro da variável, eu só coloco a variável, que é a mesma coisa se eu estivesse pegando esse daqui, copiando e colando aqui dentro, né? Vamos salvar agora. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Ó, cadeira, valor aqui 65 e pelo Augusto. Vamos dar um submit. Vamos ver agora. Olha só, agora sim a informação foi inserida. Ó, cadeira R$ 65 vendida pelo fornecedor de número 7. Poderia colocar outra coisa aqui também. Por exemplo, a sapata, o valor do produto. Valor do produto. Coloca aqui 30. Vendido por SP Imports. Vamos inserir. Deixa eu atualizar aqui. Já está sendo inserido com sucesso, né? E essa informação já está vindo dessa lista suspensa aqui. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Se tiver te ajudado, dá aquele like, se inscreve no canal. Para estar recebendo novos vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se cuidem.